Sejam todos bem-vindos ao Gestão 360, episódio número 7. Eu sou a Maria Barbosa, consultora da Barbosa Seg Consultoria. E esse é meu esposo, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou a Patrícia Claro, advogada, especialista na área trabalhista empresarial e mentora de gestão empresarial. Agora, no nosso 7º episódio, nós vamos tratar da camada tática da empresa. Vimos lá no episódio 6, quem ainda não assistiu, volta lá para o episódio 6 para poder entender a sequência. Então, nós estamos particionando a empresa em 3 camadas: estratégica, tática e operacional. Na camada tática, nós vamos ver que se trata de uma camada especializada em traçar o plano para a empresa funcionar. É no tático que as coisas começam a acontecer dentro do que foi definido lá da estratégia, dentro da missão, visão e valores da empresa, e é o tático que vai, a curto e médio prazo, fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, que o seu produto ou serviço comece a desenvolver, a ser desenvolvido e, de fato, isso seja aí colocado no mercado. Então, a gente pode iniciar com nós vamos trazer algumas perguntas que vão direcionar a nossa discussão aqui. Quando a gente fala em planejamento, né, isso é muito importante, e aqui na camada tática, diferente da estratégia, a gente vai falar a curto e médio prazo. O que nós definimos lá na camada estratégica a longo prazo é trazer esse longo mais para perto. Então, o ato de planejar é você trazer o seu futuro para mais perto de você. E aqui com foco no dia a dia, ou no máximo aí de um período de 1 ano, 3 anos. E é isso que vai acontecer dentro do tático. Eu vou começar falando uma pergunta e a gente vai discutindo o que a gente pensa sobre isso. Você já se perguntou por que determinadas execuções dentro de uma empresa elas acontecem com mais fluidez, com mais facilidade do que outras? E por que isso acontece? Olha, eu acredito que isso deve estar relacionado com a habilidade pessoal de cada um. Às vezes a gente enquanto líder, a gente enquanto gestor da empresa, acaba alocando pessoas em atividades que ela não tem tanta habilidade. E às vezes a pessoa vem, né, de repente por uma falha na contratação, você não identifica o real potencial daquele colaborador, daquele funcionário, e você acaba colocando ele numa situação, numa área de trabalho que de repente ele não domina, né? E isso acaba influenciando em todo o seu procedimento da sua empresa. Por quê? Veja bem, a pessoa, se ela faz algo que ela conhece, algo que ela domina, ela já faz com maestria e com naturalidade. Agora, quando você é colocado para fazer algo que você não conhece, você não domina, você não tem a técnica e às vezes não teve nem o treinamento, aonde isso vai parar? Então eu vejo que o maestro, ele precisa estar ali, né, como se fosse com a batuca, liderando, falando, olha, agora é aqui, agora é lá, agora é aqui, agora todo mundo quieto. Essa é a minha visão. Então eu penso que estar à frente de um negócio é identificar a capacidade de cada um e tentar alocar cada um de acordo com a sua capacidade técnica de trabalho. Sim. A Maria, ela vira e mexe, ela relata, né, a dificuldade que ela tem dentro, né, das empresas que ela faz a consultoria em relação à liderança. E aqui é um problema da camada tática mesmo, né? Porque a camada tática ela é a ponte entre o dono, a alta gestão da empresa e a operação, ou seja, o que está lá no chão de fábrica. Então, essa ponte ela tem que estar muito bem desenhada, muito bem definida. E um dos problemas é a questão da liderança. Bastante. Compartilha um pouquinho. Qual dificuldade você sente que impacta aí no próprio chão de fábrica, né? Por que as informações não chegam? Por que as atividades não desenrolam? O que você sente que falta? O que eu sinto que falta mais diálogo. Mais diálogo. Eu não sei se é medo, preocupação. Ainda não consegui distinguir, mas o que eu sinto é a falta do diálogo. A maioria dos líderes, eles querem carregar tudo nas costas para mostrar para o dono que ele consegue.
né? E o dono, ele não... O dono, ele já coloca o líder para isso, né? Para colocar lá na fábrica, para ele realizar os trabalhos. E muitos também, é o próprio dono também que não deixa o líder fazer seu trabalho corretamente. E vou além, eu não sei se eu posso até complementar. Pode. Eu já tive um caso que eu coloquei uma pessoa como líder, porque a gente, na nossa cabeça, nós pensamos que todo mundo quer progredir e subir de cargo. Mas isso também é um erro. Porque tem gente que faz aquela atividade com maestria e ela não quer subir de cargo. E olha que interessante, eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim no operacional. E ela ficou 6 meses no operacional e eu gostava dela, porque é uma pessoa que não faltava, não perdia a hora, trabalhava direitinho. Eu peguei e chamei, inclusive ele tinha um apelido de pastor. Falei, pastor, a partir de agora... Mas não era pastor não, viu? A gente é só o apelido dele, né? Eu falei, pastor, a partir de agora você vai ficar na liderança para mim. Você vai começar a anotar a hora que o pessoal chega, a hora que o pessoal sai, as ferramentas que ele usa, se ele guarda a ferramenta, se antes de guardar ele limpa a ferramenta. Olha que interessante. No primeiro momento, eu acho que para não me desagradar, ele acabou falando, não, tudo bem, eu aceito. Quando se passaram 15 dias, ele chegou para mim e falou assim, olha, Fabiano, é o seguinte, ou você me volta para a função que eu fazia, ou você pode encerrar o meu contrato aqui. Olha que interessante. O camarada saiu de lá do chão de fábrica, e isso é importante, que você que tem empresas comece a identificar, para ver se são todas as pessoas que querem ser promovidas. Porque a liderança não é para todo mundo. Não. Não são todas as pessoas que aguentam a pressão da liderança. Então é importante a gente também, enquanto CEO, enquanto gestor da empresa, a gente entender isso. Se a pessoa que eu estou promovendo, se ela quer realmente ser promovida. Porque às vezes a pessoa pode falar, não, eu estou numa boa nessa função e eu exerço essa função com maestria. Tá confortável. Né? Se perguntar, por exemplo, um cara que é motorista de caminhão, por exemplo, que é um sonho da vida dele ser motorista, pergunta se ele quer ficar lá comandando a logística da empresa. Ele não quer. Quer sair pra rua. Ele quer sair para a rua, ele quer dirigir o caminhão, ele quer andar. Então, é entender realmente também, porque se você faz esse movimento de forma inesperada, incorreta, sem planejar direitinho, acaba desaguando num problema até maior lá na frente. Porque a gente tem que entender que a liderança é uma capacidade de fazer com que os outros façam aquilo que você quer que faça, né? Então, se é uma capacidade, o bom dessa palavra capacidade, que é algo que a gente pode treinar, é algo que a gente pode adquirir. E não é mais pelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia, pelo exemplo. E eu vou mais além. Não é somente pelo exemplo, é pela conexão. Porque eu posso dar o bom exemplo. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa assídua, chegando no horário, cumpra com a minha palavra, né? Eu posso, mas as pessoas não se conectarem comigo. Eu vou dar um exemplo bem claro. Esses dias eu até falei assim para ele. Falei, nossa, uma coisa que eu achei bacana. Eu estava numa reunião de sexta-feira, faço lá com o pessoal. E o que eu percebo? Quando as advogadas falam do Fabiano, sabe aquela sensação que o olhinho até brilha? Então, o que eu percebi? Que a conexão das advogadas é mais com ele. E do administrativo é mais comigo. Por quê? No dia a dia da nossa atividade, eu lido mais com o administrativo e ele lida mais com os advogados. Porque é ele que faz toda a recepção dos clientes, ele que fecha o contrato, ele que pega o caso do cliente, ele que já milita, né, anos e anos no operacional. Então, ele que direciona a estratégia processual e elas se sentem seguras. Então, elas veem nele a paternidade. E já o administrativo eu tenho a função tática dentro da empresa, então eu lido diariamente com o administrativo. Eu que direciono o financeiro, as atividades que vão ser feitas, distribuição de tarefas, vou lá no atendimento, vou na controladoria jurídica. Então, essas pessoas, como elas, vamos dizer, diariamente estão em contato comigo, então a conexão é muito maior. É aquela situação, dá um problema, que porta que elas vão bater? Elas tendem a bater mais na minha porta do que na dele. E já no jurídico tendem a bater mais na porta dele do que na minha. Então, você entender que essa liderança é o que vai, de fato, facilitar o desenvolvimento da camada tática, começa por aí mesmo. Por isso que é onde você sente o gargalo das empresas. Que, às vezes, o que está pensando aqui na alta gestão não chega aqui, porque no meio as coisas não estão acontecendo.
É, bem Né? assim mesmo. Mas Não. a empatia também ajuda muito, né? Porque o líder que não tem, pessoa não tem empatia por ele, não vai querer fazer nada porque você sabe, é como um time de futebol. Se você tem empatia pelo treinador, você vai dar o sangue, vai dar o suor, vai fazer o que tiver. Se você não tem, você vai fazer corpo mole. E eu vejo assim, a liderança, se não tem empatia do trabalhador, não vai. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai conseguir. Mas sabe o que eu falo da empatia? Que nem um dia eu fiz isso com eles, né? Pega na minha mão. Aí eu perguntei para ele assim: você sente empatia por mim? Perguntei para um gestor. Ele falou assim: sinto. Eu falei assim: você não sente. Quem está sentindo a minha mão sou eu. Então a empatia você não sente. A empatia você vê também. Então eu sempre falo que a empatia não é se colocar no lugar do outro. É fazer o que está certo. Que nem a Patrícia sempre fala, ela bate sempre nessa tecla. Desde o momento que a empresa ela tem um processo sendo feito, implantado corretamente, desde aqui do baixo ou em cima, e todos sabendo do processo certinho, lá na ponta também, todos falando a mesma língua, o gargalo não vai ter. Não O tem. problema é que o gargalo acontece porque esse daqui faz, chega no meio, não faz, e o daquele lá da ponta, ele fica perdido. Exatamente, Entendeu? concordo. É assim que funciona. Só que realmente a maioria dos gestores, os líderes, né, que a gente fala da empresa, eles têm que passar pelos processos da empresa de saber lidar com as pessoas, não apontar dedo, saber lidar. É o problema que está acontecendo sempre é nessa parte. Eles não sabem lidar. E o problema da camada tática, ela acaba sendo, vamos dizer assim, mais estrangulada, vamos dizer, aparece ainda mais, porque dentro da flexibilidade da organização, às vezes a camada tática tem que ser muito mais adaptável do que propriamente a estratégia. Porque a estratégia, ela te dá rumo, às vezes 5 anos, 10 anos, ela vai te colocar assim em desenvolvimento de novos serviços, inovação, até abertura de novas possibilidades, mas às vezes aí ali no tático você tem que ver se a empresa reúne as condições para atingir aquilo, ou melhor, daquilo que ela não tem, o que a gente tem que desenvolver. Então, o tático, gente, ele parece que ele é a ponte, mas na verdade eu posso dizer que ele é o coração. A gente tem o cérebro, né, que seria a estratégia, mas a gente tem o coração. Não é o coração que bombeia o sangue para todo O nosso corpo. o nosso corpo? Então, se ali não tiver esse alinhamento, não tiver os conceitos, as funções muito bem desenhadas, muito bem definidas, e aqueles comportamentos essenciais, é onde vai começar a dar tudo errado, né? E a hora que principalmente a gente que trabalha como no advogado, ou seja, quando deu tudo ruim, os problemas, a maior parte não acontece nem no estratégico e às vezes nem no operacional. É aqui, é no tático, que reflete no operacional, reflete no estratégico, porque ele não está sendo planejado, ele não tem uma intencionalidade, ele fica meio que a obra do acaso. Ah, você faz isso aqui hoje. Ah, não, agora você pode fazer isso porque surgiu um outro problema. Aí você vai aqui. E aquilo ali você vai sendo tomado pelo tempo e as ações que deveriam ser programadas, planejadas, para você ter, de fato, eficiência, não acontece. Aí você, sabe aquela sensação que você trabalhou o dia inteiro só apagando fogo? É devido a um tático não planejado, não organizado. E aqui vamos colocar aí outra questão. Você já observou como certas equipes conseguem transformar planos ambiciosos em resultados concretos, enquanto outras ficam presas em discussões intermináveis? Sim, sim. É que, na verdade, é assim, eu penso que, vamos pensar comigo, certo ou errado, todo barco tem que ter um comandante. Quando você abre para muita gente dar a sua opinião, falar o que quer, dar o seu pitaco, a gente fica aqui horas e horas e de repente acaba não chegando a lugar nenhum. Eu falo lá para o nosso time, eu falo, olha, gente,
Você pode gostar ou não gostar. Agora, você tem uma decisão. Ou você fica no barco e rema junto comigo, ou você pula fora do barco. Eu não tenho jeito. O barco é nosso. E eu que sei para onde que tem que ir. Que é o capitão que tem que falar. Porque quem é que tem o plano de ação ali, para onde vai, para onde deixa de ir, onde para, que horas que anda, que hora que para, que hora que ancora. É o capitão. E isso, traduzindo isso para a nossa empresa, é a mesma coisa. Empresa que cada um dá um pitaco, cada um faz de um jeito, não dá certo. Não. É você, é o dono da empresa que tem que ter a firmeza e determinar. Olha, eu quero dessa forma, com esse projeto, com esse processo, com esse método de fabricação, com esse método de atendimento. Mas a gente percebe o quê? Você entra numa loja, por exemplo, cada pessoa atende de um jeito. É. Não tem um procedimento. Cada um aborda de uma forma. Cada um aborda de uma maneira. Eu fui comprar um negócio esses dias, né? Olha que interessante. Eu fui comprar umas esquadrias, né? E o valor inicial que a empresa, que o representante da empresa me passou, era de R$70 mil. Aí eu peguei e falei para ele, bom, eu vou dar uma analisada, então, vou pensar, me dar esse orçamento, eu vou dar uma estudada, né? É um valor alto, você tem que estudar, não é pegar e já comprar. Ouviu? Se eu fizer para você um preço bom, você não compra? Eu falei, já? Eu falei, não sei, vamos... o que seria um preço bom? Eu consigo te fazer por R$50 mil. Opa, você falou. Opa. Então, mas aí eu fiquei pensando, se ele poderia vender por 50, por que ele já me ofereceu por 70, então? Então quer dizer que se eu não falasse nada que eu ia pensar, eu ia ter que pagar os 70? Tática de venda. Então, mas é tática de venda, mas na minha opinião ali, eu acabei me sentindo enganado. É. E eu tenho certeza que isso não é uma estratégia da empresa, isso foi uma coisa que ele jogou na hora ali. É, foi um exorbitante, né? Tá muito. É. Então faltou o quê? Preparo. E muitas empresas, muitas pessoas que aí sejam nos líderes, né? Que eles que têm, na verdade, a função de liderar, de traçar esse objetivo, de traçar essa meta, de traçar esse plano de trabalho. Como você falou, muito bem falou aí, Carlos, de um time, né? Um time que não tem conexão entre o treinador e os jogadores, não vai para lugar nenhum. Vai. Pode ser o melhor treinador e pode ter o melhor time. Se não tiver essa conexão, não vai. Consegue. E aqui a gente pode ainda colocar a questão de que é no tático que existe o alinhavo entre os departamentos, que é o outro problema, né? Sim. As informações que acontecem no financeiro parece que só existe no financeiro. Só existe o departamento financeiro, ele não chega nos outros departamentos. E aqui, trazendo um pouquinho do que o Fabiano falou, eu percebo assim, uma falta, uma ausência, né? Uma omissão da liderança de assumir esse deixa com a mãe. Eu que resolvo isso daqui. Porque também, talvez não existe a passada de bastão, né? Você tem a autonomia, não existe a clareza para o líder até que ponto ele pode ir, que decisões que de fato ele pode tomar. Porque também é difícil você exercer uma liderança se você não tem autonomia para nada, né? E a gente vê isso, eu até posso trazer um exemplo, tem alguns níveis, a gente vê isso muito nos litígios, né, na área trabalhista. Ele tinha cargo de confiança. Falei, qual que era a confiança? O que ele podia decidir? Não. Poder podia. decisivo ele não tinha. Né? Nenhum. Então, assim, na verdade, aí vai falar, né? A justiça protege o trabalhador. Não é que ela protege o trabalhador, você está fazendo uma fraude. Ele não exerce cargo de confiança. Um dia eu tive um processo, esse daí foi muito bacana, gente. Ela trabalhou, acho que em torno de uns 10 anos sem registro. E na tese de defesa veio que ela era, tipo assim, era um hospital, né? Então, assim, era tipo a dona do hospital. E a função dela era serviços gerais, ela era faxineira. Falei, como que uma faxineira pode ser dona, responder igual o dono de um hospital? Eles colocaram como cargo de confiança. Então, você vê que, na verdade, existe o quê? Que são as fraudes, né? Muito. Ou vamos falar, não vou nem falar fraude no sentido de que está fraudando alguma coisa, mas no sentido, é uma mácula que não é verdadeiro, que não é real. E por isso que daí não acontece. E outro ponto que o Fabiano colocou, que eu acho que é importante a gente entender, que hoje a gente fala assim, tem que ter o espírito colaborativo, né? E tem que existir. O tático, ele traz essa questão colaborativa. Mas a gente tem que entender que dentro de uma empresa não existe democracia.
Eu não posso decidir, falar, vamos, gente, vamos pôr uma discussão aqui em voga, o que a maioria decidir a gente vai fazer. Não é assim que funciona. Não pode ser dessa forma. Tem que ser, tem que ser uma monarquia, ou seja, tem que ter o comandante, tem que ter o governo. Não precisa ser uma tirania, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode ser uma realeza, você pode consultar o parlamento, mas tem que ter o comando, tem que ter o rei. Olha que interessante, nós compramos uma máquina de café dessa, né? Aí lá no escritório chegou a máquina, eu levei. Aí, eles perguntaram para mim, onde você vai pôr? Onde você vai instalar a máquina? Eu fiquei pensando. Aí, olha, uns falaram, você conhece o nosso escritório lá. Uns falaram, vamos pôr na recepção. O outro já falou, não, vamos pôr dentro da sala da doutora. A outra já falou, não, vamos pôr lá em cima, porque daí a gente não precisa ficar descendo para tomar café, a gente já toma lá em cima. Eu falei, não, mas o objetivo aqui é servir o cliente com um cafezinho. Isso que eu ia perguntar, qual foi o servir objetivo o cliente, de você comprar a máquina? Servir o cliente, mentorar, não é para vocês tomar o café. Tudo bem, você pode tomar, você desce e toma. Agora, eu tô com um cliente, eu vou ter que subir para ir lá pegar o café. Então, você tá vendo? Aí parte desse princípio que eu tô falando. Eu falei, olha, a máquina vai ser colocada aqui. Porque cada um queria que eu colocasse num lugar. Só faltou um falar, viu? Leva lá em casa, instala lá em casa. Então, assim, tá vendo? nós Você estamos... tem que comandar, quem tá no comando, tem que dar a ordem. Olha, é aqui que vai ser colocado. Uns vão gostar, outros não vão gostar, uns vão concordar, outros não vão concordar. Paciência, é o que eu sempre falo, gente. Quem paga a conta é o gestor, então é ele que tem o direito de decidir. E você vê, a gente estava lá, vamos falar, em 15 pessoas, cada um ia dar uma sugestão. Aí ia ter que comprar 15 máquinas. Isso por uma máquina de café. Você imagina uma decisão mais complexa, né? Então é difícil você, de fato, às vezes, achar que todo mundo vai concordar, né? Então não tem que ser, governante, tem que ter um governo, tem que ter alguém que direciona esse barco, atrelado a quê? Aos princípios. Igual, por exemplo, por que ele escolheu também colocar no lugar onde colocou? Porque tem uma estratégia, tem um objetivo. Também não foi pelo gosto dele. Hoje eu acordei gostando desse lugar, amanhã eu vou gostar desse lugar. Não é isso. A estratégia da empresa, né? Da empresa. Não pessoal. E é interessante que aqui você vê, às vezes uma coisa que até você pensa que vai ajudar, nós colocamos ar-condicionado. A gente estava falando aqui de ar-condicionado. Só um parênteses, né? Um quer pôr no 17, outro quer pôr no 22, outro quer que desliga. E aí? Como é que você faz, Carlos? Me fala. Não põe, né? Não, mas o pior que tinha que fazer assim, cada um tem uma sala, mas... Não, mas não dá para ter uma sala para todo mundo numa empresa, né? Cada um... Então, vamos fazer o meio termo, né? Tem lá várias solicitações. Vamos chegar no meio termo. Qual que nós vai fazer? Então, vamos fazer desse jeito. Mas o cara falou que a opinião você só pode pôr na sua casa. Exato. Opinião que você pode fazer na tua casa. Exato. Em outro lugar. E a empresa é a gente que tem. Então, mas a empresa tem que comandar. Falou, vamos colocar aqui, vai ser essa temperatura que vai utilizar. Né? Aí, eu acho que é um exemplo bem bacana da gente utilizar. Pode usar. Essa decisão é uma decisão tática. Existe lá a estratégia, agradar o cliente, focar no cliente, né? Então, isso está lá na sua estratégia. Mas no tático, ele que vai definir onde vai colocar. E o que acontece, muitas das vezes, a liderança não entende nem aonde ela tem que alocar os recursos. Ela não sabe nem identificar quais os recursos que ela necessita e quando se tem a melhor alocação para aquele recurso. Então, dentro do tático, você também tem que ter estratégia atrelada aos seus objetivos, porque é a camada tática que traz aquilo que é abstrato, que lá o CEO definiu e faz a coisa acontecer. A máquina tem que ficar aqui. É aqui mesmo. Você concorda, Maria? Me fala aí, o que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Isso daí você visualiza em todo que é lugar. É mais que nem ele falou. Você tem que dar opinião na sua casa, a opinião da empresa, o que o empresário ele decidir e o líder verificar aonde é mais estratégico, ele só tem que receber a ordem do empresário. Exato. Porque se for escutando todo mundo, ninguém vai para lugar nenhum, só vai ficar na discussão e não vai resolver nada. E olha que interessante, né? Você vê uma empresa, uma grande rede de supermercado, aquela, não sei, devia ter aqui em Limeira. Fechou. Sim. Eu não sei se você lembra. Eu chegava aí nesse mercado, não vou falar o nome aqui, né? Mas assim, você chegava lá, tudo desorganizado.
Uma mesma pessoa que trabalhava no caixa e daqui a pouco ela tava passando pano no chão, aí ela do caixa, ela ia lá não sei para onde abastecer e aquele monte de caixa jogada no meio do corredor. Informação também que as pessoas não Informação, sabiam. perguntava para um, para outro, será que isso aqui tem mais? Não tem? Vai chegar? Quando que vem? Com quem que eu falo para trocar? É. Quer dizer, uma empresa totalmente desorganizada. Faltava o que ali? Gestão, estratégia. Para onde foi a empresa? Pro buraco. Não tem como uma empresa prosperar se ela não tiver calcada nesses alicerces. E aí a gente pode falar, eu dei um exemplo aqui, mas tem vários exemplos. Por que que umas vão para cima e E outras outras vão vão para baixo? pra baixo. Mas por quê? Você começa a olhar já, e era um mercado bom, uma rede boa que atendia o Brasil Gigante. todo. Eu tive isso também. Gigante. Eu vejo É. pelas empresas. Eu vejo E o as que que empresas. aconteceu? A organização. Faltou organização, faliu, o negócio começa Na verdade, a a ficar ausência das desinteressante. ferramentas, né? Novamente, a gente volta pelo mesmo problema. Assim, muda o cenário, mas o problema continua o mesmo, né? Uma ausência de utilizar as ferramentas de gestão adequadamente. Que ferramentas que eu estou falando? São os planejamentos, são as reuniões de alinhamento, a comunicação entre os departamentos, a comunicação dentro do departamento, feedback com E as colaboradores. próprias ferramentas, E as né? responsabilidades, Rose né? Marketing, W2H, SWOT. Que tem são as várias ferramentas de ferramentas planejamento. empresariais, né? Exatamente. Então, assim, não é aplicado. Ou quando é aplicado, se aplica no papel e aquilo ali não é praticado, não é vivenciado. É isso que falta, né, para a gente, vamos dizer, ter o melhor do tático desenvolvido. Mas, Patrícia, o que vejo também é a responsabilidade. Desde que você esteja as ferramentas e cada um é responsabilizado por cada um das suas ferramentas que a gente fala, o negócio é diferente também. Exatamente. Ninguém assume. A responsabilidade é de cada um. Na hora que tá todo mundo levantando aquilo, todo mundo quer ser. Eu que fiz. Na hora que tá lá embaixo, ou aconteceu alguma coisa de errado, ninguém assume o erro. Ninguém fala, não, eu fui errado. O que eu percebo dentro das empresas é assim, ó. A pessoa vai, por exemplo, lá no toalete. Aí ela pega um papel higiênico lá e joga dentro do vaso. Ou ela vai secar a mão, por exemplo, ali ela começa a pegar aquele monte de toalhinha, um monte, aquela de papel. Ele não pega 2, 3, que 2 é o suficiente. Ele começa a pegar aquele monte e faz assim e joga tudo no chão. Porque ele, naturalmente, ele não está entendendo que aquilo repercute na saúde da empresa, que repercute nos benefícios que ele pode ter. Porque o que é a empresa? A empresa é um prédio com várias pessoas. E é as pessoas que fazem a empresa ir para frente. Agora, quando você está com um time que aquela pessoa ou aquelas pessoas não entendem a regra do jogo, como é que a empresa vai prosperar? E aí que entra o trabalho do líder, né? De fazer com que todos entendam, olha, aqui dentro tem que ser dessa forma, a gente tem que vigiar todo o tempo. Porque para ganhar dinheiro é muito difícil. Mas para perder, para gastar, meu amigo, põe R$1.000 assim, ó, na mão, parece que ele vai fazendo assim, ó, né? Vai embora, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 reais, vai embora rapidinho. Então, é estratégia. Faltou estratégia, o dinheiro vai embora. E diz que a gente só aprende de verdade quando você está ali você não aprende com dinheiro no bolso, você aprende quando o dinheiro fica curto. Exatamente, quando ele está escasso, você não tem aí que você aprende a dar o valor. Aí você falou, opa, pera um pouquinho. Agora o negócio tá ficando estreito. Não deveria ter gastado, não era necessário. Não era necessário, exatamente. E a gente tem um problema aí da ferramenta e agora também, novamente, né? O problema aparece de novo, a cultura. Então, lá no estratégico, deveria ser uma cultura voltada para a visão, para a missão, pelos valores. Aqui no tático, a cultura tem que ser uma cultura instaurada para resultado, né? Eu até brinco assim, eu posso amar você, mas se você não trouxer resultado para a empresa, aquilo ali não tem sentido. Porque a empresa vive de resultado. Qual o resultado que a gente quer? Resultados crescentes, que reverberem em lucro para que a empresa cada vez mais tenha capacidade de investimento. Então, aqui é responsabilidade da liderança focar nesse resultado. E, para isso, ela precisa ter o quê? Desenvolver uma metodologia, né? Atrelada aí os conceitos do estratégico da empresa. É gestão 360, né? Aí você vê que, na verdade, tudo isso a gente faz literalmente é o giro, né? E uma ferramenta bacana que é muito poderosa, só que você
Olha, a gente acha que é o mais negligenciado dentro das empresas. Na verdade, eu digo até que uma imperícia, né? Ou seja, não sabe fazer, né? Não tem a técnica adequada, que é a cultura do feedback. Uhum. O feedback, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser planejado. Não é aquela coisa assim, fala o que quer, você fala o que não quer. Tipo assim, eu falo e você fica quieta e tá tudo bem. Não é isso. É um feedback que ele tem aí a mensuração dos problemas que foram ocasionados e não pessoa. Então, você vai para uma estrutura de um feedback, você não vai trazer a ofensa à pessoa, você vai trazer o fato que não está trazendo o resultado. E o que você... Aí vem a questão da empatia. O que eu posso fazer para te ajudar a atingir aquele resultado? Isso ser empático. Né? Agora, se colocar no lugar dele, porque como ele errou, não é assim, né? E eu vejo assim que muito quando o gestor, né, o líder vai dar um feedback, a primeira coisa que ele fala assim, por que aconteceu isso, né? E quando você faz o porquê é justificativo. O que menos importa é a gente saber por que errou. A gente tem que fazer o negócio dar certo, né? O que então, podemos fazer para dar certo, para atingir o resultado. Então, mas não existe, ou se quando existe, ele é mal empregado, né? Ele é mal aplicado. E daí, por isso que hoje, às vezes a gente tem até... Chamou para ir na sala, a pessoa já vai... Isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito internamente. Que não é porque chama para conversar, a pessoa já vem. Né? Não, começou uma assistente administrativa segunda-feira. E quando faz uma semana, eu chamo feedback, né? Daí eu pensei, chamar fulana lá para mim. Quando ela desceu, ela ficou na minha frente, ela já ficou assim, né? Eu falei, calma. Falei, quando alguém entra, um colaborador é recebido, a gente faz lá o onboard e depois de uma semana trabalhando, eu chamo para saber como que está sendo, o que você está sentindo, se as funções você está conseguindo assimilar, se a pessoa que ficou indicada para te orientar está conseguindo te orientar. Ela... Daí ficou mais tranquilo. Agora mas isso até as advogadas, né? Que já estão acostumadas aí. Fabiano chamou, ó, preciso depois conversar com você. Não, gente, por que a gente não pensa que pode ser uma coisa boa? Nossa, vai passar um caso milionário aqui para mim. Não, pensa que vai acontecer alguma coisa. Então, só que é um ato que nós mesmos, enquanto aí os gestores, tem que trabalhar. Dar esse conforto. Calma, não é assim. E mesmo que fosse uma situação grave, você não precisa chegar desse jeito. Porque aí é o que a gente fala, na verdade, você acaba não construindo aquele ambiente seguro, onde as pessoas possam falar o que elas passam na cabeça, as ideias que elas têm, as sugestões, críticas. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Mas bastante. é interessante que até na fase de contratação, né? Eu não sei se vocês contratam também, já contrataram, mas na fase de contratação, em uma das fases eu falo, olha, se o negócio não der certo, não tem nada a ver, não é nada pessoal, nem eu e você, porque às vezes ou a empresa não se adequou no seu jeito de trabalhar, ou você não se adequou para a empresa. É simples assim. Não quer dizer que você é bom ou é ruim, ou a empresa é boa ou é ruim, quer dizer que não houve conexão. E se não tem conexão, não tem como prosseguir, né? Lembra? Você lembra? Você falou de jogo, eu lembro quando o Luxemburgo foi treinar o Real Madrid. Não deu liga. Não deu liga. Ele estava estourando aqui no Brasil, o Real Madrid lá em cima, levaram para lá, chegou lá, não deu certo. Exemplo de liderança. E esse paradigma de passa lá no escritório, sexta-feira... Sexta-feira é um dia terrível. Eu não sei por que criaram isso, não. porque realmente toda sexta, se passar sexta-feira, a maioria fala, você manda embora. Tem que quebrar isso. Por quê? Né? No finalzinho da tarde também, no final da jornada. Eu acho isso eu acho errado. As empresas fazer isso, esperar o colaborador terminar a jornada de trabalho na sexta-feira para mandar ele embora. Então, mas e se manda antes? Será que o funcionário também não vai pensar assim? Por que que... Manda cedo. Para que quer que o cara trabalhe o dia todo para para mandar embora, gente? Como que fica o psicológico dessa pessoa? Por isso que vai levando para frente. Tem que cortar. Mas você manda o cara embora cedo e fala, pô, mas podia ter deixado pelo menos eu trabalhar. Almoçar, né? Não. Não, ele é, assim, não vou falar que de qualquer forma é uma situação difícil, mas tem algumas coisas que a gente tem que quebrar esses paradigmas. Tem que quebrar esse paradigma. Né? Toda sexta-feira, você vai demitir um funcionário,
3 horas da tarde, chama no RH. Uhum. É. Pra quê, gente? E sabe uma coisa que a gente mudou? Como é a minha função, né? Então eu mudei bastante em relação a isso, foi o processo de dispensa de colaborador. E até por passar uma situação, vamos falar, desgastante, né? Então isso me fez refletir que eu, na verdade, eu estava falando num processo de dispensa, que é outra questão. Dispensa é ferramenta, e como ferramenta a gente tem que saber utilizar. E essa tática, né? Taticamente eu mudei minha postura. Gente, eu tenho agora pessoas que foram dispensadas que são minhas amigas, mandam mensagem para mim, comunicam comigo. Não virou hashtag chateada pro resto da vida. Porque eu mudei a minha maneira de fazer a dispensa. Então, eu vou sinalizando. Foi daí onde eu implantei a questão dos feedbacks contínuos. Porque a pessoa escutou uma vez de mim, olha, não tá sendo legal ainda, o resultado não tá aparecendo. Ela escuta pela segunda vez, ela escuta pela terceira. Na quarta vez, meu amor, não vai dar certo mais, eu te adoro, você é linda, maravilhosa, mas não tá aparecendo o resultado. E a empresa necessita de resultado. E daí lá nas reuniões de alinhamento, eu vou falando o quanto o resultado é importante para a empresa e como isso tem que ser entregue. Aí, nas reuniões individuais, eu vou sinalizando para a pessoa. Isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. Quando chega o ponto de falar, olha, a tela não aguenta mais, de fato, você pediu, você deu chance, não sei o quê, mas não aconteceu, então é melhor a gente parar por aqui. É um trabalho de mentalidade, né? Exato, e na verdade a gente vem sinalizando, né, que sempre, em todas as reuniões, é interessante a gente trabalhar isso aí também, viu? Porque eu falo, olha, o dinheiro, ele é escasso. Uma empresa, ela vive de venda de produtos ou de serviços. Só isso, não tem outro jeito. Estou pensando aqui no método correto de trabalho. Uma empresa, ela vende o quê? Produtos e serviços. Ponto. Se você que está na empresa não vende nem produto e não entrega um serviço, como é que a empresa vai pagar o seu salário? Porque a empresa, por si só, ela tem que faturar para poder te pagar. E aí vem a atividade, não desenvolve, vem a venda, não faz, vem o método, não aplica. E você vai corrigindo. Então, eu acho que isso que nós começamos a aplicar lá, que a minha esposa tem falado aqui, né, tem dado muito certo, porque a gente vem chamando a pessoa para a realidade ao longo da semana. Processo, né? A gente faz reunião toda semana lá. Toda sexta-feira a gente faz reunião. E vem falando para a pessoa, olha, a empresa precisa de venda, a empresa precisa que você colabore, a empresa precisa que você faça isso, você precisa entregar mais aqui, cadê o seu resultado? Agora, tem uns que imaginam que, eu tô aqui num grupo aqui, eu fazendo ou não fazendo, as coisas vão dar certo. Vai vir todo... O meu vai vir, mas não vem. Não vem porque chega uma hora que você não aguenta, né, Carlos? Já aconteceu isso com você lá na sua empresa? Eu assisti uma palestra. O cara falou assim, ó, o patrão não paga seu salário. Quem paga seu salário é você. Isso a gente fala direto lá. Ótimo, excelente. Você que paga seu salário. A empresa não paga salário, o patrão não paga ninguém. Salário de ninguém. Ótimo. Quem paga é você. Eu falo pro pessoal lá, quem tá pagando é vocês mesmo. Eu só pego o dinheiro e faço a distribuição. Não, gente, isso não faz muito tempo, não. Foi sexta-feira retrasada. Ele não tava. Só eu que conduzi a reunião. E eu tinha tido essa conversa com a funcionária mais antiga que a gente tem, que hoje, inclusive, ela é na nossa controladoria jurídica, né? Eu virei para o pessoal e falei, olha, gente, esses dias eu estava conversando com a fulana e eu coloquei uma situação para ela, porque ela tá há muito mais tempo com a gente. Então, ela da época que eram eu, Fabiano, eu e ela só, né? Falei, então, na minha cabeça funcionava assim, bom, se eu não fechar contrato, o salário dela eu tiro do meu, eu pago. Tá garantido. Era assim que eu pensava, né? Igual você tava falando, eu tô com medo de contratar, né? Então, mas era essa conta que eu fazia. O dela eu garanto. E eu e o Fabiano vai comendo com o que dá, né? A gente se vira. Aí eu peguei e falei assim, só que hoje, gente, com a quantidade de gente que tem, nem que eu quisesse falar assim, não, esse mês eu não vou viver de água. E olha que eu faço jejum de água. Elas sabem que eu faço, né? Tem dias que eu fico só tomando água. Falei, mas nem que eu fizesse 30 dias só tomando água, eu não consigo honrar. Tem que produzir. Então, você não trabalha para a Patrícia.
para o Fabiano, você trabalha para a empresa. E quem é a empresa? São É vocês. É o esforço de cada um. É isso que você falou. Gente, sem brincadeira, ficou aquele silêncio. Falei, nossa, gente, vocês ficaram o tempo. É, Quer dizer, é para parar para pensar. mas se o cara falou, você tá pensando que o patrão paga salário? Não, o patrão não paga. Quem paga é vocês. Vocês que pagam seus próprios salários e ainda dá o lucro para a empresa. Porque se não dá lucro, como que a empresa vai arcar com aluguel, com as despesas dela? Cafezinho, ar-condicionado, ar, geladinho. Aí você pega um gestor e fala assim, nossa, mas será que eles não sabem isso? Não é óbvio? Não, o óbvio só é óbvio quando a gente tem a resposta. Você sabe quais as respostas que a pessoa tem? Não, você não sabe. Então você conta o óbvio. É. Vamos encerrar? 8h20 já. Vamos. Bora lá. Então, para a gente encerrar, eu trouxe aqui Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiros. Então, aqui a gente pode dizer que que a camada tática é onde concentra o maior número de pessoas. E se essas pessoas tiverem os planos muito bem estruturados, muito bem claros, e ter um espírito da colaboração, aquilo ali vai acontecer. Mas cabe à liderança fazer o Alinhamento. alinhamento dessa. Desculpa. Mas cabe à liderança fazer o alinhamento entre os departamentos e aquilo que a alta gestão definiu como estratégia da empresa e fazer com que isso chegue de fato na operação. Então, acho que a gente encerra. Querem falar alguma coisa Mais aí? alguma coisa, Mais alguma completar? aí? Vai, cara. Não, Solta só uma aí. agradecer. Aí, ó. Amém! Aí, toma. Amém, amém. Gratidão Homem é boca, hein? mesmo. Gratidão. Gratidão, toma. Então, vamos fazer o nosso manifesto? Vamos lá. Virando aqui pra câmera do meio aqui, né? 1, 2, 3 e... Mete marcha! marcha! E... marcha. Show, foi bom.